Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online, isso mesmo. Agora estreando mais uma temporada e desta vez em vídeo. Então, você que já era acostumado a nos acompanhar através de áudio, agora tem um programa novinho, cheio de informação e muitas novidades. Você vai continuar sendo atualizado com tudo que acontece aqui em nosso ministério e também nas igrejas no Brasil e no mundo. Vamos embora, tem muita notícia boa nesse programa de estreia e por isso a gente vai começar agora já com o nosso giro de notícias, para você acompanhar todas as novidades dessa semana. O segundo trimestre do ano aqui no nosso ministério começou com muita festa. Afinal, é o período que marca o início das nossas conferências anuais. No final do mês de maio, mais de 3.000 pessoas se reuniram aqui em Campina Grande, na Paraíba, para a Conferência de Ministros Nordeste. Foi um evento marcante que contou com a presença do reverendo Kenneth Hagin e sua esposa Linete. Durante o evento, o pastor Hagin recebeu as mais altas honrarias, na ocasião, de autoridades de diversas instituições representativas da sociedade civil e militar, que marcaram presença e reverenciaram o pastor que perpetuou o legado deixado pelo seu pai, o irmão Hagin. E por falar em conferência, a da América do Norte foi a maior até agora. A Conferência de Ministros América do Norte 2024 foi a maior edição, com número de participantes. Ao total, foram 163 pessoas vindas de várias regiões dos Estados Unidos, além do Canadá, contando ainda também com uma estrutura semelhante a grandes eventos realizados aqui no Brasil. E no próximo mês, você já se prepare, porque vem aí a Conferência de Ministros Europa, lá em Leiria, e também aqui no Brasil, a de Brasília. Você poderá acessar todas as informações aqui no nosso portal verbodavida.com. Os nossos ministros não param de trabalhar. Devido à catástrofe ocorrida no Rio Grande do Sul no último mês, a ministra do Centro de Cura, Caroline Montenegro, teve uma direção do Espírito e fez uma viagem para auxiliar as igrejas locais, dando suporte às vítimas das enchentes. Em sua jornada pelas cidades atingidas, Carol compartilhou histórias e sua visão dos fatos no portal Verbo da Vida. É só conferir. Para a gente encerrar, temos uma excelente notícia para você. Agora, todas as terças-feiras, a partir das 8 horas, aquela reunião que acontece aqui com a diretoria, colaboradores e convidados, direto do auditório do Centro de Operações do Ministério Verbo da Vida, está sendo transmitida ao vivo pelo canal do YouTube. Para você ficar por dentro dessa reunião, toda terça você precisa nos acompanhar. Para isso, se inscreva em nosso canal no YouTube e ative as notificações. E no Verbo Online de hoje, a gente entrevista o pastor Carlos Júnior. Ele é pastor auxiliar lá da igreja de Casa Amarela, no Recife, e também é casado com Rebeca e pai de Daniel e Davi. Pastor, seja muito bem-vindo ao Verbo Online. Que honra tê-lo aqui. O senhor que já participou do Verbo Online quando era apenas áudio e agora a gente lhe recebe aqui para essa nova temporada. É uma gratidão muito grande que a gente está sentindo. Olá, Gê. Olá, querido amigo que está acompanhando esse Verbo Online. Prazer grande poder contribuir com você aqui nessas plataformas que o nosso ministério, nos proporciona para alcançar, deixar sempre algo de Deus em nossos corações. Pastor, todas as pessoas que acompanham o senhor no seu ministério, nas redes sociais, sabe que tem duas coisas muito fortes que o senhor sempre faz questão de expressar. O senhor sempre está falando em honra e também sobre a influência do pastor Humberto Albuquerque em sua vida. Então, eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente como foi que essa conexão ocorreu entre vocês e como os ensinamentos do pastor Humberto, eles têm impactado diretamente na sua vida e ministério. Amém. A minha história como pastor é um pouco longa, né? O pastor, nós éramos membros da Igreja Verbo da Vida em Boa Viagem, pastorado do pastor Walter. O pastor Humberto era pastor auxiliar lá e durante um tempo ele cuidava dos jovens.
Nessa fase, eu digo que eu era um tipo de jovem que ajudou muito ele a crescer espiritualmente. Sim. Por quê? Por causa de mim, ele teve que perdoar mais, ele teve que andar mais em amor, ele teve que crer mais em Deus. Era uma fase que ainda dava um pouquinho de trabalho na igreja, mas o verbo da vida estava crescendo, se estruturando, e o pastor começou a fazer alguns trabalhos de jovens, relevantes, conexões, acampamentos, e aquilo ali foi criando uma liga com a palavra da fé, com o ministério e com a pessoa dele. Então começou a criar um carinho grande nisso aí. Ele começou a ter um ministério itinerante, e quando ele rodava pelo Nordeste, eu sempre me dispunha a estar com ele e ir, né? E aquilo foi apaixonando o meu coração. Por ministério, chamados, né? Os primeiros acampamentos jovens, né? Tinham mais de Deus lá em Natal, tinham menos de mim, de uma pessoa, o pastor participava desses eventos, estava sempre com ele nisso aí. Isso foi criando uma paixão pelo chamado, pelo ministério e ver nele, né? Um carinho, um cuidado. Ele sempre procurava muito me ensinar, modelar, era sempre muito generoso. E aí, quando ele começou a igreja Zona Norte, né, a gente chama Casa Amarela de Zona Norte, os primeiros meses que ele estava fazendo culto, nas reuniões ainda, eu queria muito ir. Por 3 vezes eu tentei ir. E ele fez, não, fica aí que eu não quero problema com o pastor Paulo. Na terceira vez, eu estava já bem decidido. Senhor, pastor, eu tenho agora uma palavra de Deus para estar com o senhor e lhe ajudar nesse projeto. Porque quando chegamos lá na Zona Norte, tudo era muito ainda pouquinho, era um grupo pequeno de pessoas, não tinha noção do que ia acontecer. Isso foi uma jornada de conexão. A Cristiane também tem muito carinho com minha esposa, a Rebeca, tem ela como uma filha. E a gente conectou o coração, o Edgley também era um irmãozão que estava junto. E essa jornada, esse desdobramento de Deus foi fazendo disso que parecia ser uma amizade boa, uma amizade bacana, uma paternidade, virou uma aliança ministerial. E hoje eu tenho de Deus palavras do coração para estar aliançado, para estar conectado com o ministério deles. E os ensinos deles moldaram muito mentalidade, crescimento, né? Lugares que ele, né, rompeu muito, sacrificou muito para chegar, mas devido a essa conexão pôde chegar com mais facilidade, por ter alguém associado. Esse é o grande benefício da honra, né? E a honra, ela cria portas, facilita, e essa conexão com ele ajudou muito isso. E hoje, como pastor, né, na qualidade de pastor, como é que o senhor se sente um pastor que exerce o seu pastoreio e é acompanhado por outro pastor? Amém. Tinha uma fase que eu até estava falando para os alunos da escola ministro, teve uma fase que eu recebi muitas palavras, que Deus tem um povo te esperando. Júnior, Deus tem um povo te esperando. E como ministro, a gente vai orar, Senhor, o Senhor tem um povo esperando, é para assumir uma igreja ou não? O ministério já me ofereceu para assumir igreja algumas vezes. Lá em Recife, a gente cuida muito, o pastor Humberto é supervisor, a gente cuida muito de igrejas na região, a gente faz muitas transições ministeriais por vários motivos. E por 4 ou 5 vezes me sugeriram, você quer assumir a igreja, você quer assumir tua igreja? E eu fui orar ao Senhor sobre isso, pai. Né, o ministério está encorajando, perguntando, pastor, tudo mais, o que o senhor tem para mim, né? O senhor tem um povo me esperando? E eu investi um tempo orando sobre isso. E Deus falou forte comigo, sim, eu tenho um povo te esperando. Esse povo é Humberto e Cristiano. Né? Sempre pensa no povo, alguém que está embaixo, né? Mas conexões com a minha liderança. Então eu vi que a partir daquele momento Deus tinha uma aliança comigo. O pastor Humberto, ele tem uma chamada apostólica muito forte, né? E à medida que a gente foi sendo fiel, dando prova de lealdade também, hoje ele delega e confia muita autoridade sobre a igreja e sobre as congregações. Nós temos 12 lá. Então hoje é prazeroso para mim porque eu executo um pastoreio com plena liberdade, com força, com cuidado, com carinho, mas acompanhado por ele, que torna o processo seguro. Né? A gente trabalha muito junto, né? Eu ajudo ele na secretaria da supervisão. Então, eu lembro de uma frase do pastor João Roberto, que ele diz, olha, se você vai ser um pastor presidente, confie em Deus. Se você vai ser um auxiliar, dê graças a Deus. Então, eu estou naquela fase de dar graças a Deus. A gente vive feliz, a gente vive debaixo de uma proteção, a gente tem uma parceria muito boa. E você pode, né, ser alguém ungido, alguém que vivencia coisas em Deus, funcionando como um auxiliar, isso que a gente desfruta hoje. E também nessa questão, o senhor ministra na escola de ministros para a disciplina Ministério Auxiliar. Ministério Auxiliar, né? Então, para o senhor, que sugestão daria para um ministro ele saber discernir a fase que ele se encontra? Muitas vezes é um dilema, né? Sim. Ele não saber identificar aquela fase que ele está vivendo, um processo de transição. O que é que o senhor tem a dizer a esses ministros? Tem um livro, né, do nosso ministério, Seguindo o Plano de Deus. Esse livro me ajudou muito. Sim. Durante alguns anos, era o primeiro livro que eu lia no início de cada ano. Era aquele livro. Hoje eu tenho um resumo dele nas anotações. Estou sempre funcionando lá. E a história do irmão Rega me ajudou muito. Que ele fala como ele era um pastor e Deus colocou no coração dele o ministério itinerante e ele rapidamente saiu para aquilo. E ele disse como pagou um preço muito forte disso.
a família sacrificou, ele saiu da melhor casa para a pior casa, pior condição financeira, vendeu o carro dele no ferro velho e mal podia cobrir o que tinha de dívida daquilo ali. E aí ele fala que Jesus Cristo apareceu para ele numa visão e falou para ele: eu prefiro que você vá devagar, mas me vendo, do que ir rápido demais e passar de mim. E aí o irmão Reagan instrui como você tomar decisões que são relevantes para o seu ministério, entendendo o tempo e o modo do Senhor. E o pastor, ele disse: você precisa de um tempo para entender o tempo de Deus e um tempo para entender o modo de Deus. Sim. Né? Um tempo e um tempo modo. E à medida que isso vai passando, eu penso que você tem que ter essa sobriedade. Né? Como um ministro novo, vem muitas paixões, e uma delas é de você recebe tantas cargas de palavra profética que você cria perspectiva na tua mente de que o tempo vai ser rápido, vai ser breve. Então você começa a criar algumas expectativas e às vezes não é essa velocidade que Deus quer te conduzir, até porque você não estaria preparado para isso. A gente acaba lidando muito na jornada com ministros que são frustrados porque entraram precipitados, entraram neófitos e não descobriram que não tinham preparação. Uma vez a gente enviou um ministro para um certo local e lá eu indiquei para ele: olha, você vai pastorear uma igreja, você precisa ler esse livro, Uma Igreja com Propósito, do Rick Warren. Depois de um tempo fui lá visitar ele, eu fiz: cara, tu leu aquele livro? Ele fez: olha, se eu tivesse lido esse livro eu não tinha vindo, porque o livro me mostrou que eu não estava preparado para ser um. Então, às vezes, o orgulho sempre vai dizer para você que você está pronto. Né? E é bom você ter alguém mais maduro que você para dizer: rapaz, te ajudar a interpretar o tempo e as estações. Eu te lembro que eu fiz uma pergunta um pouco parecida com isso, quando a gente recebemos em nossa igreja, há um tempo atrás, a pastora Nancy. Sim. Nancy do Fresno. A gente perguntou a ela sobre a relevância do Kenneth Reagan e do Kenneth Copeland na vida dela. Ela, com o marido, tinha uma ligação com o irmão Reagan, e depois que o irmão Reagan foi, ela ficou conectada com o irmão Copeland. E a gente perguntava a ela: olha, o que ele acrescenta no seu ministério, diferente do que o irmão Reagan acrescentava? Ela foi falando da diferença de personalidade, como o irmão Reagan era muito gracioso na mesa, mas no púlpito ele era mais objetivo. Já o irmão Copeland é muito gracioso no púlpito, mas na mesa ele é bem mais rápido, mais dinâmico. E a gente perguntava de doutrina, ele fez: não, que um prega, o outro prega. E aí eu perguntava para ela: então, para que seguir o Copeland se ele não lhe acrescenta doutrina, não lhe acrescenta palavra? Aí olha o que ela respondeu. Ela disse: todo ministro precisa de uma autoridade espiritual sobre ele, porque essa autoridade espiritual vai ajudar ele a interpretar as estações de Deus. Ele não me acrescenta novidades sobre fé, sobre fruto do Espírito, sobre família cristã, mas ele me ajuda a interpretar qual é a estação que Deus tem para o meu ministério. Aquilo abriu bastante nossos olhos para entender que paternidade espiritual, autoridade espiritual, sim, tem esse papel de te ajudar a interpretar o tempo de Deus, as estações. Isso é maravilhoso. Pastor, olhando para o mover profético, né? Tanto o pastor Humberto como o senhor também se move nos dons de profecia. E o que é que, na sua experiência, seu dia a dia como pastor, o que é que leva a uma pessoa que essa palavra recebida se cumpra ou que ela possa perder isso aí, sim, que ela recebeu? Deus, ele é fiel, mas as profecias de Deus, né, ela tem os dois lados da história. Tem eu penso que os anúncios proféticos do Senhor têm muito a disposição de Deus em querer fazer, mas também é um convite, é uma preparação, é um convite a uma experiência maior com Ele. E às vezes a gente vê pessoas que recebem uma palavra de Deus e elas entram numa espécie de preguiça teológica, dizer: Deus falou, Deus vai fazer. A parte de Deus, Ele deu prova na história, sim, da humanidade que Ele faz. Mas toda palavra profética é um convite para uma intimidade maior, de como Ele quer fazer, de como Ele vai fazer. Lembro que certa vez chegou, hoje já está uma estrutura na coordenação doutrinária diferente, mas há um tempo atrás, muitos dos professores que eram indicados para o Rema, eles faziam as indicações deles, os relatórios questionário sim, doutrinário, ia para a supervisão do Recife, eu dava uma lida, fazia uma pré-avaliação antes de enviar para o ministério. Então, acabava passando por a gente, essa notícia vazou. Então, muita gente ia lá na nossa igreja para querer saber como é que se faz para ser professor do Rema na região. Eu lembro de um rapaz que chegou lá e disse que tinha uma palavra de Deus que seria professor do Rema. Que seria professor e ele estava os anos estavam passando e ele estava não entendendo porque aquilo não estava acontecendo. Aí eu perguntei a ele, eu fiz: cara, você tem uma palavra de Deus para ser professor do Rema? Tem. Quantas vezes tu foi no Rema acompanhar um outro professor? Quais matérias você estudou? Quais livros você leu? Quantas apostilas você tem preparada, né, para ter o conteúdo? Você se diz um mestre, mas tu é mestre de quê? Mestre de obra, mestre de capoeira. Né? Porque o mestre é alguém que se destaca no saber. Ele fez, e as perguntas que eu fazia, ele dizia: não. Eu falei para ele: cara, eu tinha uma palavra para um dia ser professor do Rema. E muito antes do convite ser aberto,
Eu tinha assistido 13 matérias inteiras de outros professores. Tava Eu peguei gerando, as apostilas de outros professores e montei uma apostila minha. Eu li o livro sobre aquele conteúdo. A minha preparação, junto com a profecia, foi que gerou a oportunidade. A esperança que se adia faz secar os ossos, e você está aí adiando o mover profético, porque você não respondeu aos comandos que Deus te deu. Deus mostrou que Ele tinha intenção para você. É real isso. Mas a tua resposta, as palavras, né, como você respondeu àquele convite que a palavra profética te fez, se preparando, orando, se consagrando, nesse caso, né, se associando com quem já tem uma experiência naquela área. Sim. Eu penso que às vezes falta isso do povo, entender que uma palavra profética, mais do que um anúncio de uma evidência de Deus, é um convite para uma experiência maior com Ele também, para que aquilo aconteça. Amém. Pastor, o senhor foi para o Rio Grande do Sul, dar aula lá, né? Chegou num tempo bem caótico, né? O estado estava sendo praticamente destruído pela uma grande catástrofe natural. E o senhor lá para dar aula aos alunos de lá. Como foi para o senhor essa experiência de precisar se firmar na palavra, na fé, para levar uma palavra encorajadora para aquela população? Rapaz, lá eu estava brincando com o pessoal, lá você precisou usar os 2 anos do Rema, uma da escola ministra, tudo num dia só. Tudo que é conteúdo em você tinha que colocar para fora. Foi impressionante porque o pessoal lá não tinha dimensão da chuva. As coisas estavam acontecendo, as notícias chegando, mas ele não tinha dimensão. Era algo que nunca teve na história do Estado, né? Mas eu posso falar dessa história em várias perspectivas, né? Da emoção que a gente sentia, do comportamento do povo, da falta de esperança de algumas pessoas, das pressões, questão da aula, mas algo que, para mim, foi uma grande experiência com Deus. Eu estava em Caxias do Sul, dei aula segunda e terça-feira, quarta-feira iríamos descer para Porto Alegre, mas já não dava, as pistas estavam travadas. E aí, a quinta-feira seria o dia da aula em Porto Alegre, e o que chegava para a gente em anúncio, que a gente via que seria o pior dia da chuva. Né? A chuva que estava acontecendo já era assim, o negócio ia atormentado, os trovões, os relâmpagos, as intensidades que eram aquilo, era muito forte. E naquela quarta para quinta, né, aquela madrugada, eu acordei umas 3 e poucas da manhã, muita chuva, trovões, e começou a vir sentimentos de ansiedade, de preocupação, como vai ser, como será, a responsabilidade. Estava com a minha esposa, tinha um casal que tinha ido conosco. E eu fiz, rapaz, vou levantar o escudo da fé, eu lembro de falar isso para mim. E na hora eu peguei o celular e comecei a procurar. São 7 versículos na Bíblia que tem paz e alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Isaías 55:12, né? Saireis com alegria e em paz, sereis guiados. Romanos 15:13, sobre, né, ter alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança. E eu fiquei umas 2 horas lendo e relendo esses textos. E paz e alegria entrou no coração. Fomos para o café da manhã, e as notícias que eram terríveis, ninguém saía da cidade, mas na mesa com o pessoal decidiu, olha, gente, nós vamos ficar cercados com o favor de Deus, em paz e alegria. E paz e alegria virou nossa confissão. Gente, assim, sabe quando a Bíblia fala 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 ao seu direito, você não será atingido? Rapaz, a imagem e a lembrança que nós temos dentro daquele carro era de paz e alegria. A gente ria, se divertia. Algumas pessoas se mobilizaram para nos ajudar nos trajetos para sair de Caxias do Sul. Foi bem divino, anjos, favor com pessoas. E aquelas pessoas tinham ansiedade, preocupações, mas quando lidavam com a gente, mudava a perspectiva dela, porque a gente decidiu a se agarrar à palavra de Deus de paz e alegria. Então, a gente se encontrou e falamos com muita gente que estava sem esperança. Assim, a desesperança, tinha uma atividade espiritual muito forte na área, querendo roubar das pessoas a esperança de viver, de reconstruir, Mas Deus encheu nosso coração de paz e alegria. A grande memória que eu tenho de aprendizado com Deus, sair de lá, é você sair de uma tempestade, passar pelo vale da sombra da morte, sim, mas protegido, guardado por dentro e por fora. Por fora fomos protegidos, nenhum mal nos alcançou, mas por dentro saímos daquele lugar em paz e alegria. E com experiência, esse rapaz pode vir o que vier, eu sei que eu estou debaixo da mão do Senhor. E é esse tipo de paz, né, pastor, que se levanta, que excede todo entendimento. Você não consegue explicar. Tua paz é baseada em quê? A gente não sabia nem como ia sair da cidade. Cada hora era um desdobramento. A gente tomava uma decisão, depois que a gente sabia das informações, a gente viu que nós tínhamos tomado a melhor decisão no melhor momento. Na sexta-feira, eu estava na cidade lá perto de Porto Alegre, dormimos no hotel lá porque as pontes estavam travadas, e de manhã a gente foi acordado e decidimos nem tomar café e sair logo. Nossa programação era sair 10 horas da manhã, tinha um pessoal que saía na frente, a aula só seria mais tarde, então vamos sair daqui, nem tomar café. Caramba, o que foi? Veio um ímpeto para sair de lá, e o local que a gente ia estava fechado ainda, e alguém nos indica, olha, vai para tal cidade, lá tu põe o Waze para
para outro pedágio. Quando chega lá, que você coloca Porto Alegre, você vai conseguir sair. É a única via que está aberta. A gente foi para esse local. Aí eu estou no carro dirigindo, já chegando perto de Porto Alegre, minha esposa abre o Instagram. Quando ela olha, né, tinha acabado de sair um anúncio de a ponte que nós tínhamos passado há 1 hora atrás. O rio tinha levado ela e destroçou a pista inteira e levou a ponte. Se a gente demora em passar por ela sem tomar café... Um livramento grande, né? A gente tinha ficado preso lá. Né? Eu fiz, caramba, a gente olha para trás, foram várias decisões. Eu cheguei num local, o policial fez, olha, travou aqui, volta para a cidade, que lá é a cidade chamada Igrejinha, era a melhor cidade para você dormir lá. Eu fiz, cara, não vou voltar não, vou ficar nessa cidade aqui. Naquela madrugada, a Igrejinha foi inundada, 70% da cidade estava inundada. E o local que nós íamos possivelmente ficar hospedado também ia sofrer. E a gente foi tomando decisões como essa, você entende, rapaz, como é bom ter paz de espírito. E ter aquele sopro de Deus no seu coração para tomar as decisões corretas, sem nem ter as informações. E a sensibilidade para ouvir também, né? Ali, sem que eu tivesse guardado em paz e alegria, porque os anúncios que chegavam eram para causar medo, causar ansiedade, preocupação. Eu tinha filhos que estavam, né, me esperando para voltar. Aquilo lá, cara, a esposa, a responsabilidade, né? Eu fiz, não. Mas a paz e a alegria foi uma proteção. Eu li um livro da nossa editora, do pastor Bud, Sim. Aquele livro tem um impacto muito grande no meu coração. Porque o pastor Bud, ele fala sobre uma fé para ter alegria. Muitas vezes a gente usa muita fé para ter um carro, para ter um dinheiro, para ter uma viagem, para ter algum bem tangível, material. E o pastor Bud ensinando aquele livro é você exercer sua fé, mirar sua fé para ter alegria em momentos que não daria para ter. E aquilo criou impacto. Eu penso que o Espírito Santo usou muito isso dentro de mim nesses dias lá. Para, em meio às pressões, dentro da gente ter um Amém. Então, para a gente terminar, eu gostaria que o senhor indicasse para a gente uma leitura que o senhor acredita que transformou sua vida e que pode transformar a vida dos nossos irmãos também que estão nos acompanhando. Um deles eu citei, né? Esse livro, Seguindo o Plano de Deus. Pra Sim. mim, acho que todo crente devia ler, reler esse livro aqui. Como falei, eu tive uma prática de, durante anos, ler ele a cada ano, lendo, relendo. Eu tinha tanto temor quando eu li esse livro que parecia que eu estava lendo até a Bíblia, assim, porque o irmão Riga compartilha experiências pessoais da vida dele, de decisões erradas, que ele tomou decisões certas, e aquilo gerou muito temor no coração de tomar decisões certas. Eu conheço muita gente boa, de bom coração, que tinha fé no coração, mas que tomaram decisões erradas na sua vida e pagaram um preço. E eu aprendi com esse livro, eu digo que fazer uma oração de livramento. Senhor, me livra da tolice, me livra da burrice, me livra das decisões erradas. Esse livro pode encher o seu coração de sabedoria para tomar decisões relevantes para a sua vida com Deus. Outro livro que impactou muito o meu começo, quando eu começava a pregar, foi esse livro, né, 26 lições sobre a fé, que é o livro Novos Limiares da Fé. Ele era azulzinho, pequenininho, e aqui a gente pregava no grupo menores. Eu lembro que a primeira vez que o pastor Humberto me viu pregando foi numa reunião pequena conversa, e eu estava pregando sobre esse livro. Eu lembro que ele trouxe um depoimento que aqueceu muito meu coração. Ele fez, Júnior, se você mantiver acesa essa chama da fé e não perder isso no seu coração, muitas portas vão se abrir e novos limiares, né? Novos patamares podem acontecer. Então, todo ministro tem que ser alguém forte na fé. E aqui tem lições práticas para você, como homem de Deus, mulher de Deus, para ter vida forte, chave nessa vida de fé, que é a vida que Deus nos convocou a viver, né? O justo viverá pela fé. Amém, pastor. Eu sei que está nos acompanhando. Esses livros, eles estão disponíveis nas nossas livrarias Verbo da Vida ou também no verboshop.com.br. Vá lá e garanta já o seu. Pastor Carlos Júnior, que honra. Amém. Essa conversa boa com o senhor. Foi uma bênção, viu? Desde já, muito obrigada pela sua participação hoje com a gente aqui. Amém. Obrigado pelo carinho. Você que nos ouve aí, que Deus te abençoe ricamente. Fica ligado no Verbo Online, vai ter sempre homens e mulheres de Deus aqui, deixando uma semente da fé no teu coração. Obrigado mais uma vez. Amém. Pois é, o Verbo Online vai ficando por aqui, mas em nosso portal tem muito mais conteúdo disponível para você. É só acessar verbodavida.com ou o nosso aplicativo Verbo App, é só baixar. Quer participar do Verbo Online? Envie sua mensagem, sugira conteúdos, é só enviar e-mail para redacão@verbodavida.com. Eu também vou ficando por aqui, mas declaro um dia abençoado para você. Tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G Monteiro e esse é seu podcast Verbo Online. Até mais.